In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos, caríssimos, na quinta-feira da 15ª semana depois de Pentecostes, celebrando São Tomás de Vila Nova, isso. Olha, interessante, ele é que mandou os primeiros missionários da sua congregação para a evangelização das Américas, do México. Então, essa importante missão que faz, sim, sobretudo da América Latina, desde o México até países, não, um grande povo de fé, de vocação católica. É a vocação católica. A pergunta que suscita, sobretudo, a vida do santo, é verdade, mas também a primeira leitura, a pergunta que suscita é onde os sacerdotes, onde os grandes sacerdotes do tempo da ira, que nós vivemos o tempo da ira, isso não há duvidar. Não esquecer que ontem, no seu discurso, o Putin, sim, disse claramente que é capaz, e não está blefando, ele disse, não estou blefando, ele avisou, não estou blefando. Seria capaz de usar todo o arsenal bélico, né, na guerra que está travando. E vejam, nós sabemos que a escalada, né, disso aí vai se espalhando. Pobre Europa. Pobre Europa. Mas não só, é o mundo inteiro. É o mundo inteiro que sofre, queridos. E vamos sofrer com mudança do clima, com a fome, com a pobreza, com a falta de energia. As consequências disso aí serão imensas e para o mundo inteiro. Estamos, sem dúvida nenhuma, nós estamos no dia da ira. Claro, eu provo mais fortemente estarmos no tempo da ira, quando considero a fé, a religião, a Igreja Católica. Esta sim, sem dúvida nenhuma, está no tempo, sofrendo o tempo da ira. E que ira maior pode haver quando o que se busca é a sua aniquilação total, a completa destruição da fé, da religião, da igreja. E em toda a parte, E para pior, essa destruição parte do seu núcleo mais íntimo, do sacerdócio, exatamente do sacerdócio. Então, quer dizer, assistimos horrorizados em toda parte, realmente em todo o lugar. As mais tremendos desmandos, abusos. É uma coisa que impressiona. Não é só a Alemanha. É a Bélgica, é a América Latina inteira, em toda parte, Sempre a minha pergunta é pelos sacerdotes, que afinal, por que está se falando na contra-igreja? Na verdade, o fato de existir uma contra-igreja, né, de a gente dizer e afirmar, como ainda ontem eu dizia, que isso aí já não é mais Igreja Católica. Isto é, o fato de existir uma contra-igreja que guarda toda a aparência e os ofícios e os títulos e
e as catedrais, o Vaticano, sobretudo, e os religiosos missionários, tudo. Já é tremendo, isso já é tremendo, terrível. Ira, isso estamos na ira. Não há dúvida nenhuma que estamos sofrendo uma grande ira, que se abate contra a igreja. Mas a coisa não está bem, não está tranquila quando nós falamos na igreja remanescente. Vejo com alegria cada padre que se anuncia mais consciente daquilo que está acontecendo na igreja. É um reforço cada vez que um sacerdote toma consciência daquilo que está acontecendo, afinal, no mundo e na igreja. Se acorda de que estamos no fim do mundo, de que há um plano. Se não chega a isso, algum não chega a isso, mas pelo menos que há um não é mais um plano, mas há uma execução, a execução de um plano diabólico de destruição da humanidade e da igreja. Sempre nos alegramos quando... Aqui queria incluir também os fiéis, tantos fiéis, né, que vão se dando de conta. Mas o fato é que nós estamos sem uma direção doutrinal atual, diria, segura, porque ficamos sem Papa. E daí começam a acontecer aqueles fenômenos de que realmente eu me queixo, onde os sacerdotes maios, porque já começa a igreja remanescente a se dividir. Não, temos Papa sim, Bento XVI segue reinando. Sim, mas o que adianta dizer isto, teimar e bater? O código Ratzinger agora está sendo traduzido foi traduzido para o espanhol. Que beleza! O espanhol é uma das grandes línguas faladas no mundo inteiro. Estão felizes. O tal de um livro, saiu um livro, né? O código Ratzinger foi traduzido para o espanhol. Então, sim, mas o que adianta ficar teimando e batendo nessa tecla quando o magistério não acontece? Que orientação segura o Ratzinger tem dado à igreja? Que orientação segura? Denunciou ele Francisco? Alertou ele que estamos no fim dos tempos? Tem ele falado em igreja remanescente? Que orientação tem promanado? Nenhuma. Nada. Se é para dizer uma, mas por favor, não em código, a gente vê o apoio que ele dá ao falso profeta. Se é para falar numa, eu falo nesta. Do apoio que nós percebemos que ele dá ao falso profeta. Quando reza una com ele, e quando recebe com os seus cardeais, quando, enfim, diz que ele é o único Papa, e assim vai. Então, sim, esse é o grande escândalo para a igreja remanescente, que se encontra tão dividida. No tempo da ira, esse é o reflexo da ira. A ira que se abate sobre todos. Se eu, caríssimo, devesse dar uma palavra de orientação para esses sacerdotes, para todos eles. Claro que eu diria prudência ao interpretar as mensagens, as profecias atuais, prudência. Estou vendo o sacerdote aí interpretando profecias atuais e aplicando-as, inclusive, a si próprios, de forma imprudente. Cuidado, isso pode fazer mal para a igreja remanescente em vez do bem que querem fazer. Cuidado. Esse cuidado devem ter. Mas a orientação que eu daria aos sacerdotes que estão nesta luta, e ao todo o povo fiel,
é de dizer uma palavra somente. Né? Peguem o fio de doutrina, de moral, de liturgia, de vida de caridade, o fio que orienta a igreja, desde Pedro até o magistério de Bento XVI, e sigam simplesmente este fio. Sigam simplesmente isso. Sem querer novidades, sem querer delucidar o tempo presente nos seus mínimos detalhes. Sem querer ser os donos da situação de hoje. Dizer, eu vou resolver. Acho que alguns padres estão pensando assim. Eu vou resolver o problema da igreja. Comigo e depois de mim a igreja reflorescerá e não terá mais os grandes problemas. Sem querer isso, sigam simplesmente o fio. Sigam simplesmente o fio da tradição da igreja até Bento XVI e aguardem de Deus. Esperem em Deus. Confiem em Deus. Vivam esse momento presente da grande ira que se abata sobre o mundo, justamente resguardando a sagrada religião, a fé católica. Simplesmente assim, simplesmente assim. Não queiram avançar soluções grandiosas, porque nós estamos no tempo da ira. As coisas grandiosas, queridos, não estão nas nossas mãos. As coisas grandiosas estão na mão do mundo. E essas coisas grandiosas são as suas armas. A sua capacidade destruidora, não só através de arma, não só da arma, digamos, aquela mais de eliminação em massa. Tem a outra também é de eliminação em massa, aquela que quer transformar o ser humano num H2, né? Num homem não mais o homem criado por Deus. Que essa é pior. Essa é ainda pior. Então, a solução para o mundo está aí. A solução para a contra-igreja está na destruição da igreja, em modernizar-se, em assumir todos os desvalores, os contravalores deste mundo. Está em receber o falso profeta e apoiá-lo. E com ele, daqui a pouquinho, receber o anticristo e apoiá-lo. Sim, a grande solução da contra-igreja estará no anticristo. Eles pensam que com o anticristo resolverão o tempo da ira. Não resolverão. Não resolverão. Não resolverão. Não queiramos nós resolver o tempo da ira. Deus é que vai resolver. Quando essas forças tão grandes, tão esmagadoras, o que nós fazemos? Mantenhamos este fio de fé, de moral, de liturgia, de conduta, de caridade, que a igreja tem desde o início. E toda a sua doutrina, toda a sua fé, até Bento XVI. Guardemos isto e fiquemos aí, esperando o nosso Senhor, a solução que vem da parte de Deus. Esta é a terceira solução. E só ela é que realmente resolverá o problema da ira. A solução que vem da parte de Deus. Não da nossa parte, mas da parte de Deus. Deus dará solução a esse tempo da ira. E não será com as armas humanas. Não será com o anticristo. Mas será verdadeiramente com o Espírito Santo, com Maria, com o retorno do Senhor em glória e majestade. Então, sim, nós teremos a grande solução deste tempo de ira em que nos imergeram assim mais profundamente. Estamos imersos nesse profundo tempo de ira. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.